Entrevista do dia. Amigos da TV do Berro, a entrevista do dia hoje é com Marcelo Toledo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Amparo, São Paulo, presidente do Núcleo de Ovinos da região Bragantina e criador de Santa Inês e também Manga Larga. Marcelo Toledo, só que hoje não vamos falar de Manga Larga não, nós vamos falar de ovinos e de ovinos Santa Inês. Por que Santa Inês, Marcelo? Porque é uma raça nossa, né? E eu optei pelo Santa Inês pelas características da raça. Sim, há 14 anos, bem lembrado. 14 anos. Não foi ontem não, meu amigo. Antes eu criei um pouco de Suffolk, de Hampshire. Aí eu optei por uma raça visando a rusticidade do animal e as características de temperamento leiteiro. Então eu optei pelo Santa Inês principalmente por essas características. E querendo tirar o máximo possível de uma criação natural a pasto. Certo. Então a minha criação é uma criação mais natural possível. Eu acho que toda a criação de qualquer raça, você tem que aprender o comportamento animal, como é que ele se comporta. E analisando a raça Santa Inês, eu achei que era uma raça com essas características, mais rústica, mais resistente à verminose. Então tudo isso me levou a desenvolver esse trabalho com o Santa Inês. Marcelo, as pessoas que assistem a TV do Berro são pessoas que ficam ali ligadas, antenadas para aprender um pouco mais. Você falou, eu crio o Santa Inês da forma mais natural possível. Esclareça para o telespectador, para aquela câmera que está olhando, para o nosso amigo que está assistindo você, o que é criar o Santa Inês de uma forma mais natural possível? Eu acho pelas condições tropicais nossas, que nós temos condições de produzir capim verde quase que o ano todo. Então, aqui em São Paulo, nós temos um período de seca que não é tão comprido. A gente suplementa mais nos meses agora de julho, agosto, setembro. E o resto do ano, esses animais ficam a pasto. Perfeito. Entendeu? Então, pasto apropriado para a ovelha. Qual é? Você tem as gramíneas. Sim. Né? Você tem as gramíneas, você tem o Posticross, o Tifton, os Pânicos, a família do Polonião, que é o Tanzânia, o Mombasa e as leguminosas. E o que você tem na sua propriedade que os seus animais... Eu tenho uma salada lá em casa. Por isso que está dando resultado, olha só. A gente criava cavalo, então toda essa gramínea que você aproveita para o cavalo é de um alto valor para o ovino. Certo. E até nas braquiárias também você consegue criar ovino. Não é o ideal, mas você cria também. Sim. É uma questão de adaptabilidade. Tem que ter um certo cuidado então, também, né? Tem que ter um certo cuidado, que vamos dizer, você tem alguns problemas com a braquiária, mas dá para criar também. Eu conheço criações desenvolvidas na braquiária que também se cria muito bem. Eu sou lá do Mato Grosso do Sul, quero aproveitar e mandar um abraço pro povo aí do meu estado, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. O povo está criando também a braquiária, estão aproveitando muito a braquiária na criação dos ovinos. Certo. E eu sou médico veterinário, entende? Me especializei em cavalo e a hora que eu entrei no ovino, a gente vê também o cavalo é muito exigente nessa parte nutricional. E o ovino, eu acho que você só tem sucesso, qualquer criação, você tendo uma boa condição de pastagem, de nutrição. Eu acho que nutrição na ovinocultura é fundamental. É o grande segredo. É o grande segredo. A ovinocultura, a parte sanitária a gente controla, certo? Se fala muito no problema de verminose, mas a verminose depende muito do manejo. E o manejo está sujeito à mão do homem. Sim. Entendeu? O grande problema que nós temos em São Paulo, que ainda nós não temos uma tradição como o Nordeste e o Sul, mas é a mão de obra. Porque a questão da mão de obra ainda é um gargalo, né? Ainda é um gargalo. Para nós aqui no Sul, na nossa região no Sudeste, ainda é um gargalo. A ovinocultura em São Paulo, vamos dizer, está tendo um deslanche muito grande agora, nesses últimos 5 anos. Então a nossa mão de obra, realmente, nós precisamos investir na mão de obra, né? Então, a gente diz que é pasto de primeira qualidade, mão de obra, certo? E a parte sanitária, que a gente não pode descuidar. Tá aí o tripé de apoio para um bom resultado na criação. Um bom resultado, certo? E você esperava, como um criador que começou há 14 anos, eu imagino há 14 anos atrás como era criar ovinos. Esse boom que está acontecendo nos dias de hoje, dentro da ovinocultura, você esperava chegar-se a tanto em tão pouco tempo? Não, realmente é uma surpresa para nós.
Vamos dizer, a gente olhava mercado, enxergava um futuro. Eu tinha uma criação sou produtor de leite, acabei acabando com as vacas de leite e enchi o estábulo de ovelha. Olha só, entendeu? Já bem a dica. Eu aproveitei, eu acho que uma coisa que nós temos aqui em São Paulo, tem muito estábulo desativado. Então, para criar ovelha você não precisa de estrutura muito fantasiosa, não. Uma pequena estrutura, entendeu? Você consegue adequar para os seus animais. Até pela rusticidade do Pela rusticidade. E o importante é pastagem, entende? Eu sempre digo, animal de coxo, você tem um custo elevado, você entendeu? Os animais de elite, você precisa ter um trato diferenciado, sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos, no santinês, manter as qualidades da raça, que é rusticidade. É um animal que tem capacidade de viver com pouco, que foi desenvolvido no Nordeste. Então tudo isso, isso aqui eu acho que é um alerta aos nós criadores, principalmente aos criadores de elite. Nós precisamos partir para fazer uma seleção objetiva, funcional, organizar a cadeia. Como é que se organiza essa cadeia, Marcelo? Eu acho que se organiza principalmente, vamos dizer, os animais, partindo para programas de melhoramento genético. Nós temos os moldes da BCZ, nós vemos isso hoje já no gado Nelore, então existe já uns moldes, entendeu? Para se organizar a criação, o desenvolvimento desses animais com ponderais, com o tal dos DEPs, certo? Sim. Então hoje a gente vê diversos reprodutores sendo vendidos, comercializados, com semi-comercializado, entendeu? Isso é muito importante, mas nós precisamos ter os DEPs. Ver realmente o que se produz na progênie. Então esse programa de melhoramento genético é fundamental para a gente desenvolver a ovinocultura. Não digo só a raça santinês, toda a ovinocultura. A ovinocultura no todo. Nós estamos aí com o santinês, que é uma raça maravilhosa. Os europeus, que têm 200 anos de pressão de seleção, principalmente as raças inglesas, que são modelos não só para a ovinocultura, como para o gado, os modelos de criatórios que eles desenvolveram. Então nós temos tudo aí um trabalho para ser feito na ovinocultura aqui no Brasil. Então a organização da cadeia, eu acho que começa a partir dessa orientação básica de como criar, você entendeu? O manejo, a mão de obra, entendeu? E organizar a cadeia com a cadeia compradora, que são os frigoríficos, certo? Eu acho que tudo isso são elos que estão se organizando. Nós, há 5 anos atrás, nós não tínhamos um frigorífico específico aqui em São Paulo, principalmente. Hoje nós já temos. Então a gente vê que gradativamente a ovinocultura vem se organizando. Marcelo, eu quero agradecer você pela participação aqui na TV do Berro, nesse nosso bate-papo. Eu agradeço a participação e estamos à disposição, entendeu? Para qualquer dúvida. Ok. Tá bom? Meu amigo, você acabou de assistir, você que está em casa, assistir esse bate-papo com Marcelo Toledo, ele que é presidente do Sindicato Rural de Amparo, São Paulo. Marcelo, obrigado pela sua entrevista. Tá? Até a próxima. E sucesso aí nos seus negócios, no seu empreendimento. Parabéns aí pelo berro. É isso aí, meu amigo. Fique ligado porque o programa continua.